Esses dias estava falando sobre Benihim aqui no programa de rádio Nossa Voz, do fato dele ter se arrependido de ter pregado durante muitos anos sobre a teologia da prosperidade. Ele disse que foi um dos maiores erros do seu ministério, um pastor muito polêmico, né? Um pregador neopentecostal, e ele pediu perdão, né, ao mundo evangélico, um norte-americano muito famoso, lota estádio, e ele também faz aquelas piruetas, né, quando vai alegando que está sendo usado pelo Espírito Santo, e roda, e pega o paletó, e passa, e as pessoas caem, faz aqueles golpes de giraia, né, de jaspion, e a pessoa cai. É uma coisa assim, realmente uma desordem, uma bagunça, uma baderna, os cultos de Benihim, mas é um autor de livros importantes, famosos, enfim, dispensa a apresentação. Se você não conhece Benihim, vai lá na internet, hoje é muito fácil a gente conhecer uma pessoa, pelo menos pegar as informações principais dela. Benihim, um autor, né? É autor de best-seller importantes, enfim, é um cara realmente muito conhecido e polêmico também. Mas aí o fato é que ele veio a público recentemente dizendo que abandonaria realmente a teologia da prosperidade, jurou, né, que a partir de agora não prego mais sobre isso. Enfim, não é que ele voltou a fazer de novo? Após jurar que abandonaria a teologia da prosperidade, Benihim pede ofertas em troca de bênçãos, inclusive. É uma situação que realmente é lamentável, e na época eu falava da importância desse ato dele, porque realmente é uma teologia de fato, né? Eu particularmente não concordo muito com essa teologia. Eu respeito você que prega, que crê, mas eu de fato não creio, muitas pessoas não creem. Aliás, hoje temos pregadores famosos no Brasil, muitos que não aceitaram no começo, inclusive na época que Benihim foi um dos precursores, vamos dizer assim, dessa mensagem, dessa doutrina, e foi muito criticado. A doutrina foi muito criticada, essa mensagem, né? Essa teologia foi muito atacada no começo por pastores renomados de hoje que também foram se moldando, se adaptando, e hoje pregam tranquilamente, sem problema algum, né? Constroem aí grandes impérios, e eu tenho um pé atrás muito grande, porque ela vai de encontro aos anseios e a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que visa no primeiro lugar, né, uma mensagem do Evangelho visa a salvação da alma, não ficar focado nas coisas desta vida, mas focar nas coisas do reino. Nos ensina a muitas questões que são contrários ao que se prega Benihim. Mas aí eu dizia, olha, antes tarde do que nunca, né? Falando sobre Benihim, pedir perdão, né? Eu até questionava quantas pessoas que Benihim infelizmente levou ao engano, muitas pessoas partiram, muitas pessoas perderam muita chance de fazer o que realmente o Evangelho de Cristo nos recomenda. E agora ele simplesmente pede perdão. Eu até fiz um pré-julgamento, uma análise, né? Tudo bem, mas eu dizia, antes tarde do que nunca, pelo menos agora os que estão vivos podem refletir sobre suas palavras, porque é um passo muito importante. Mas aí, dado poucos meses, ele vem com essa questão: ouça bem, quero que você ouça, quero que você dê a obra do Senhor, quero que você semeie semente na obra do Senhor. Estamos enfrentando os dias de escuridão e tal perigo, inédito na história do homem. E aí ele começa, né, ele faz uma live intitulada, traduzindo o título da live, é Mendicância Descarada. Olha o título da live dele. E aí ele serviu, né, para esse grande pregador pedir doações a seus seguidores. Então essa estratégia de promessas triunfantes, como eu dizia, não é nova na carreira de Benihim, mas chama a atenção esse fato de há pouco tempo ele declarou que havia abandonado a teologia da prosperidade, pedindo perdão pelas profecias carnais, inclusive diz ele, profecias carnais. Aí agora ele afirma que aqueles que ofertarem prosperarão. Quer dizer, diz ele, um homem fiel abundará com as bênçãos. Então
Então isso não é só por enquanto, isso é para o futuro, diz ele. E aí ele vai, né, ao longo dessa mensagem mendicância descarada, ele insistiu ao sugerir que, embora as pessoas possam perder dinheiro, o que elas darão ao trabalho do Senhor como semente não poderá ser perdido. Então um homem fiel será abundante em bênçãos. Você não pode perder sua semente. Qualquer fazendeiro vai dizer isso para você. Então essa conversa é muito conhecida, essa conversa as pessoas já estão até cansadas de ouvir isso, mas ele pede, como diz assim, pede com força, né? Pede com força, pede com alegria. Tem que pedir? Tem. Pedir apoio? Tem. Agora você dizer que, se você não apoiar, você não vai ser próspero, você não vai ser abençoado, aí é outra coisa. A gente pede aqui apoio para manter o programa no ar, para se dedicar melhor ao programa. Pedir não está errado. Não está errado. Agora, desde o momento que você condiciona esse pedido a questão de salvação, e se não der, vai acontecer isso ou aquilo outro, é complicado. Isso foge das promessas da palavra de Deus. Foge muita coisa. Então você condicionar a salvação à oferta, salvação a dízimos e etc, você invalida o sangue e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ponto. Essa aqui é a grande realidade. Agora, o cara dá uma declaração e 3 meses depois volta de novo a fita. Que perdão é esse que ele pediu à comunidade evangélica? Diz que cometeu um dos maiores erros de seu ministério, foi dar crédito à mensagem, a teologia da prosperidade foi o grande erro do ministério de Benihim. Pois bem, agora ele voltou com força total. Então o que houve com Benihim? O que está acontecendo com ele? Será que ele sentiu aí a falta de recursos? Será que ele viu desmoronar as suas arrecadações? Será que ele viu realmente o indício de uma queda brusca no seu ministério? E eu dizia, você está com 70 e poucos anos, 71 anos, é hora de realmente dar tempo de você corrigir os seus erros, mas agora voltou de novo. Ou será que ele tem um público que se alimenta disso? Um público que quer e precisa ouvir isso, e não a mensagem do evangelho que confronta seus erros. Porque quando você tem um público que quer e precisa ouvir aquilo, é diferente. Talvez uma decadência, uma debandada de seguidores nas redes sociais, ou até mesmo as contas bancárias começarem a arriar. Por que muitas pessoas não voltam atrás e também fazer o que ele fez outrora, chancelar, ou melhor, rever essa questão dessa teologia? Porque vai ver cair bruscamente as suas arrecadações. Porque você pedindo já é difícil. Você pedindo já é difícil. Olha, eu realmente preciso às vezes fazer isso. Tem pessoas que me respondem, tem pessoas que dão um retorno, mas tem pessoas que visualizam e nem tá aí. Visualizam minhas mensagens, mano, esse cara tá pedindo dinheiro, não, mas peraí, não é bem assim não. Tem pessoas que têm sensibilidade, né? Tem pessoas que entendem, tem pessoas que têm visão e vê a necessidade e vê que você tá aí malhando trigo no lagar, vê que você tá só praticamente aí colocando a cara para bater, indo para frente, e aí vê a sua necessidade e tem sensibilidade e te apoia. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Você manda mensagem para 200, 300 pessoas, 10 te retornam, 15 te retornam. Dessas 15, 6, 7 que realmente atendem o seu pedido. É assim. Então, quando você se volta, se você fala contra essa teologia da prosperidade, piora mais ainda a coisa. Aí mesmo que as pessoas falam, opa, que maravilha, eu também sou contra. Porque tem aqueles que julgam que não é necessário você pedir. Volto a dizer, o problema não é você precisar e você pedir, o problema é você condicionar isso. Você fala, não, se você não der, você está cometendo um grande erro, um pecado muito grande.
Agora, se você realmente, os que podem e não fazem absolutamente nada em prol da sua comunidade, em prol da pregação do evangelho, realmente comete um erro. Ou pelo menos não tem a sensibilidade necessária, mas salvação é lá na cruz. Salvação é cruz. Salvação não é dízimo, não é oferta, isso não é salvação. Isso a oferta, a contribuição pelo reino, a contribuição econômica é por gratidão e reconhecimento e ajuda aos necessitados e ajuda para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento que você chegou. Mas agora você vê o Benihim, ele já começou a pedir ofertas em troca de bênçãos, novamente, uma vez que jurou que tinha abandonado a teologia da prosperidade. Você vê agora que contraditório, que situação contraditória, que hipocrisia, ou por que ele voltou atrás? Será que ele sentiu o peso no bolso? O peso da consciência? Porque a consciência tinha tocado. E aí, como é que fica esse perdão que ele fez há 2, 3 meses atrás? Como que fica essa questão? É um caso a se pensar, é uma questão a se analisar. Ora, aonde nós vamos parar? Quando a gente pensa que está acontecendo algum avanço, aí há um retrocesso imenso, e aí vai ficar nesse chove não molha, até quando? Por isso me faz lembrar a palavra que Elias falou, né? Até quando cocheareis entre vós, entre dois pensamentos, se é Deus que vocês querem servir ou se é Baal? Se é Deus ou se é o bezerro de ouro levantado pelos hebreus lá nas terras do deserto do Sinai? O bezerro de ouro, opa, esse tá aí, ó, é esse aí, é esse do Benihim, é esse que não quer largar, é esse que não quer deixar. Esse bezerro de ouro levantado no deserto do Sinai, esse bezerro está no meio do altar e do coração de muitas pessoas, porque se sentem incomodados e agoniados se não adorar o bezerro de ouro. Não, mas é verdade, verdade seja dita. A obra precisa de ajuda, sim, isso é fato. As igrejas precisam se manter, muitas delas não são próprias, são alugadas, tem conta de luz, tem conta de água, sim. Mas em troca de bênçãos, pedir dinheiro para que as pessoas sejam... Mas aí não. Mas o que parte disso, né? Estipular valores, tem que dar tanto. Geralmente quando a gente precisa, a gente pede e vai depender da condição da pessoa. Olha, que eu posso te ajudar com X, com Y e pronto. Esse negócio de estipular tanto, você tem que dar tanto agora, porque quando você der tanto, não. Isso é uma conversa muitíssimo fiada. Nem quando Davi arrecadou recursos do povo para a construção do templo, que Davi, antes de morrer, deixou tudo pronto para Salomão, em termos de materiais, de recursos, dinheiro, ele não estipulou valor nenhum. Quando Moisés foi construir, fazer o tabernáculo, que também precisou pedir ao povo que fizessem suas doações, mesma coisa. Porque dentre o povo tem os que podem, que são abastados de grana, mas tem aqueles que têm suas limitações. Outro erro, né? Você estipular, não, você vai dar X e eu tenho certeza. Não é por aí. Quem abençoa as pessoas nessa parte econômica é o Senhor. Ele que retribui a cada um segundo suas obras, como diz o livro de Apocalipse. E pronto, ele vai dar a cada um segundo as suas obras, segundo tem feito. E Paulo fala, olha, aquele que quiser dar, contribua com o que determinar no seu coração. E Deus ama que dá com alegria. A viúva deu as 2 moedinhas com muita alegria e foi muitíssimo abençoada. Ou melhor, louvada pelo Senhor a sua atitude. E acabou, os caras estavam dando uns balde de dinheiro como se não fosse nada, porque eles deram o que estava sobrando para eles. O próprio Cristo fala isso na mensagem dele lá de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Agora, isso é muito importante, né? Após jurar que abandonaria a teologia da prosperidade, ele volta a usá-la como sempre usou. Então o que houve aí? Como que você analisa isso? O que você vê nisso?
vê o que eu estou falando aqui, cair drasticamente as arrecadações. Para manter alguns luxos precisa-se de grana, e as pessoas, como eu disse, pedindo, já pensam, já coçam a cabeça, tem aqueles meio céticos. Aí se você fala que é contra e fala que foi um erro grande que você cometeu, e o que é verdade, e com essa primeira fase dele eu concordei plenamente e disse antes tarde do que nunca. Agora, como fica? Aí quer dizer, começa a cair, já tá rico, não vou dar mais nada, não vou ajudar, e como é que vai manter a estrutura que foi construída ao longo desses anos? É complicado, né? Esse é um assunto delicado. Nem todos os pastores gostam de falar contra a teologia da prosperidade, porque realmente isso vai mexer numa situação, numa esfera. E olha, o meu ministério depende do Senhor. É Ele quem envia recursos, é Ele que toca no coração de quem tem que tocar. Eu não preciso ficar desesperado. Às vezes a gente se preocupa, mas se amanhã ou depois não dá, não deu. Amém. Não vou ficar sem dormir. A gente, para pregar o evangelho, faz o que está ao alcance. E Deus toca no coração do povo. E tem que ter transparência. Aliás, o que falta hoje no meio evangélico, às vezes, em alguns casos, nem todos, mas é transparência. E também um olhar atento por parte dos fiéis. Olha, vamos ver o que está sendo feito aqui, vamos ver como é que está desenvolvendo essa questão aqui. Mas a gente precisa deixar registrado aqui. Eu vou deixar, né, essa matéria indo para o YouTube, eu vou colocar o link da matéria, das declarações. Essa matéria vai acompanhado com o vídeo dele, né, com a transmissão da live dele, para você verificar, não dizer que a gente está aqui inventando história. Vai lá no canal no YouTube, talvez de hoje para amanhã, até quarta-feira tá lá, e você dá uma conferida. Mas é preciso combater a mentira, é preciso combater a hipocrisia, não importa de que lado esteja, sempre combater e expor as incoerências. É verificando as incoerências que você vê realmente o que pode ser feito na sua vida. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação: Tony de Souza. Graça e paz para você, muito boa noite, mais uma semana começando, né? Hoje, dia 8 de julho, segunda-feira. Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Voz, nos 98,7 mais completos do Brasil, aqui para Barra, Recreio, Jacarepaguá. Isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos para mais um programa Nossa Voz. Vem comigo, a gente começa o nosso programa com um louvor abençoado. Daqui a pouco nós voltamos.